A Bíblia é um livro fascinante, porque a Bíblia principalmente fala do amor maravilhoso de Deus por você, porque para Deus você é a coisa mais preciosa. Você não tem ideia de como Deus te ama. Eu sei que às vezes, golpeado pela vida, machucado, ferido, você olha para cima e pergunta, meu Deus, onde estás? O que eu estou fazendo nesta terra? Para que vim? Nada dá certo, me esforço, luto, trabalho, nada dá certo na minha vida. Sabe por que nada dá certo na tua vida? É que, querido, você se esforça, você trabalha, você luta sozinho. E sozinho, veja, você e eu somos como crianças. Corre para aqui, corre para lá, tenta aqui, tenta lá, só nos machucamos. Agora, Deus é um Pai de amor que quer guiar você. E a única maneira de guiar você é através de sua palavra. Pena que este livro que tenho na minha mão é um livro mal entendido, mal compreendido. Tem muita gente que tem medo de ler a Bíblia. Um dia desses encontrou uma senhora e disse, ai pastor, eu tenho medo de ler esse livro. Medo por quê? Porque muita gente acha que é uma coleção de proibições, de normas. Não pode isto, não pode aquilo. Não, não. A Bíblia é uma carta de amor que Deus te escreveu. E por quê? Por um simples motivo, vou te explicar. Veja, quando Deus criou o ser humano, Deus criou Adão e Eva e ele falava com eles assim, cara a cara, como eu estou falando com você, cara a cara. Eles viam o rosto de Deus e ouviam a voz de Deus. Era uma família linda e maravilhosa, tudo era perfeito, o mundo era lindo, não havia dor, não havia desgraça, não havia fracasso, não havia traição, não havia derrota, não havia nada. Mas aí entrou o pecado. Uma das coisas terríveis que o pecado faz é separar você de Deus. E quando Deus voltou no jardim do Éden à tarde, já Adão e Eva não estavam mais aí, estavam escondidos atrás de uma árvore. E Deus perguntou a Adão, onde estás? E aí eles, estamos aqui, mas por que estão aí? Já tinham medo de olhar a Deus, porque o pecado faz isso, o pecado te afasta de Deus. Já não podiam olhar a Deus, mas a partir de aí, pelo menos Deus falava com eles. Eles ouviam a voz de Deus, não viam o rosto, mas ouviam. O tempo foi passando. Agora, quando chegou o Sinai, o tempo do Êxodo, Deus estava falando com seu povo do monte e o povo começou a tremer. Veja, isso está registrado aqui em Êxodo, capítulo 20, versos 18 e 19. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumejante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Olha o que o pecado fez com o ser humano. Primeiro, falavam cara a cara e ouviam a voz de Deus. Depois, já não viam o rosto de Deus, mas pelo menos ouviam. Agora, já não queriam nem ouvir a voz de Deus. E agora, o que fazemos? O homem precisa da direção de Deus, precisa do conselho divino. Deus quer guiar seu povo para que seja um povo feliz. Mas o povo não quer ouvir a voz de Deus. Então, o que fazemos? Aí entra o maravilhoso amor de Deus. Ele toma homens santos, homens que vivem uma experiência de vida maravilhosa com Deus, chamam-se profetas, e Deus entrega a sua palavra para eles. Como foi dada a Bíblia a esses homens? Vejam o que diz aqui, 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Os homens que escreveram e falaram foram inspirados pelo Espírito Santo. E isto nos confirma Paulo quando escreve a Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Interessante.
Você quer ser perfeito e quer ser habilitado para toda boa obra, quer dizer, quer que tudo dê certo na tua vida. Então, para isso é que foi inspirado o escritor bíblico para escrever e deixar seus conselhos para que você possa, seguindo esses conselhos, ser habilitado para toda boa obra. Quer que as coisas dêem certo na tua vida, você precisa ler a palavra de Deus. Agora, estes dois textos que acabo de ler mostram que Deus deu sua mensagem aos escritores e os escritores escreveram e esses escritos estão aqui em minha mão, chamado a palavra de Deus. Mas quero explicar como funciona isso. O fato de Deus dar a sua mensagem, teologicamente chama-se revelação. Uma vez que Deus revela a mensagem ao profeta, ao escritor bíblico, ele pode cometer algum erro escrevendo. Então, para ele não cometer erros, o Espírito Santo trabalha na vida desse escritor. E esse trabalho do Espírito Santo para o escritor não recebeu uma coisa e ele está escrevendo outra, para ele não errar, então esse trabalho se chama inspiração. E Paulo diz que os santos homens de Deus foram inspirados por Deus. Agora que já tenho a palavra de Deus na minha mão, eu começo a ler, eu posso entender errado. Então, para eu não entender errado, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que trabalhou no escritor, para ele não errar no momento de escrever, agora trabalha na minha mente, para eu não entender errado o que Deus está querendo que eu aprenda. E esse trabalho se chama iluminação. Então, 3 palavras. Revelação, Deus dá sua mensagem. Inspiração, Deus cuida o escritor bíblico para que não cometa erros. Iluminação, Deus cuida o leitor para que não entenda errado. Esse é o trabalho maravilhoso de Deus e do Espírito Santo na vida dos cristãos. Agora, Deus vai cuidando para que os filhos de Deus continuem crescendo na vida cristã e em todas as áreas da vida, porque o cristianismo não envolve unicamente igreja. O cristianismo envolve a tua vida financeira, tua vida de casamento, tua vida profissional, enfim, tudo. Qual é a relação, agora, da Bíblia com a verdade? O que tem que ver a Bíblia com a verdade? Vejamos o que diz São João, capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isto é solene. A tua palavra é a verdade. Hoje nós vivemos na época em que as pessoas dizem, não, a verdade é relativa. A verdade depende. Depende de quê, querido? A verdade é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. E Deus não é relativo, Deus é absoluto. Se há uma coisa absoluta nesta vida, é Deus. E a sua palavra é a palavra de Deus. Portanto, se a palavra de Deus vem de um Deus absoluto, a palavra de Deus é absoluta. Seus conceitos são absolutos, seus conceitos são permanentes, duradouros. A palavra de Deus dura para sempre. Por quê? Porque Deus não é um Deus que hoje pensa de uma maneira, amanhã pensa de outra maneira, depois pensa de outra maneira. Não. Deus é eterno e, portanto, sua palavra é eterna. E sua palavra é a verdade. Você quer a verdade? Pois aqui está a palavra de Deus. Agora, cuidado, porque a verdade é como uma bomba atômica. Cuidado. A verdade, veja, se você abre a palavra de Deus, se confronta com a verdade. Quando eu não conheço a verdade e eu estou caminhando na mentira, de alguma maneira pode até estar certo. Escuta o que estou dizendo. Quando eu não conheço a verdade e de alguma maneira estou andando na mentira, pues de alguma maneira, que culpa tenho? Eu não conheço a verdade. Mas se eu conheço a verdade e continuo andando na mentira, aí se acabou. Aí já não sou mais sincero. Aí sou um teimoso. Vou te explicar. Vamos dizer que meu rosto está manchado. E eu não vejo. Mas um dia eu me olho no espelho, a palavra de Deus, e vejo meu rosto manchado. E eu continuo com meu rosto manchado, eu sou um tonto. Entende? Então, você tem que ter muito cuidado agora que vai começar a estudar a palavra de Deus. Porque veja o que vou dizer. Veja o que vou dizer. Se há um momento para parar de estudar, é aqui.
Aqui para, abandona. Não continua estudando. Porque se você continuar estudando, querido, vai se confrontar com as verdades bíblicas. E aí, pastor, e aí o que vai acontecer? Só coisas boas. Porque se eu estava andando com o rosto manchado, agora vou começar a andar com o rosto limpo. Se teu casamento estava sendo destruído, agora teu casamento vai ser reconstruído. Se você estava enfermo, que não consegue dormir, agora vai ter um corpo sadio. Se teu filho estava nas drogas, agora com o poder da palavra, teu filho vai poder sair das drogas. Se você era um fracassado na vida, agora, por que tudo isso? Porque a verdade não traz só conhecimento, a verdade traz transformação. Veja o que diz São João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Viu? A verdade vos libertará. Te libertará de quê? Te libertará da derrota, do pessimismo, da tragédia, do casamento destruído, da pobreza, da miséria, da ignorância. A verdade te libertará. Portanto, querido, embora é sério confrontar-se com a verdade, não tenha medo de se confrontar com a verdade. E outra coisa, vá para a Bíblia com honestidade, não vai escolher, isto me convém, não, isto não gosto, isto sim, isto não, não. Porque veja o que diz Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19, diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Portanto, eu não tenho o direito de tirar nada deste livro e eu não tenho o direito de acrescentar nada a este livro. Tenho que ir com meu coração aberto, disposto a aprender. E querido, te digo uma coisa, você não tem por que andar pela vida sofrendo. É verdade que vivemos num mundo de sofrimento depois da entrada do pecado, mas você não pode andar pela vida. Olha, casa, o casamento acaba. Arruma emprego, perde o emprego. Recebe dinheiro, não te alcança para nada. Fica enfermo do rim, fica enfermo do fígado, fica enfermo do pulmão. Eu sei que vivemos num mundo de pecado, mas mesmo assim, querido, neste mundo de dor, de sofrimento, você pode caminhar vitorioso, mas para isso precisa conhecer a palavra de Deus. Aí onde você estiver, Deus te ama muito. Oh, como Deus te ama. Talvez você pergunte, mas pastor, como Deus pode me amar? Olhe para mim. Não interessa quem é você. Não interessa como você viveu, Deus te ama muito e te deixou sua carta de amor para te curar, para te levantar, para te ajudar. E na medida em que você estude a Bíblia e que você siga os conselhos, você vai ser prosperado e feliz, apesar de viver num mundo de dificuldades. Que Deus te abençoe.